Nossa próxima ministrante será Amanda Vitória Mendes, com o título de pesquisa Uma formalização via sistema matemático para o conjunto dos números naturais e inteiros. Amanda, quando quiser. Bom dia, gente. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver? Sim, Amanda. O título da minha pesquisa é Uma formalização via sistema matemático para o conjunto dos números naturais e inteiros, e o meu orientador é o João Carlos Moreira. A minha apresentação está dividida da seguinte forma: introdução, objetivo, capítulo 1, sistemas matemáticos e formais, capítulo 2, o sistema numérico dos números naturais, capítulo 3, o sistema numérico dos números inteiros, considerações e referências. Neste trabalho, apresentamos uma proposta de formalização, baseando-se em um conceito chamado de sistemas matemáticos e na linguagem de primeira ordem. A importância de se estudar a formalização de um sistema numérico está no aprofundamento da compreensão do processo de sua construção e desenvolvimento. Então, estudamos os conceitos de sistemas algébricos e sistema formal para o sistema matemático dos números naturais e inteiros, bem como a lógica de primeira ordem para formalizar os sistemas numéricos. Então, o objetivo principal deste trabalho é apresentar uma proposta de formalização, baseando-se no conceito de sistemas matemáticos na linguagem de primeira ordem, e usá-la para formalizar o sistema numérico dos números naturais e inteiros. Então, no capítulo 1, estudamos algumas definições. Estrutura matemática é um objeto matemático que unifica conceitos da matemática e é utilizado como ponto de partida para o desenvolvimento de uma teoria. Nessa teoria, esses conceitos podem ser considerados como primitivos. Um sistema matemático denotado por S, composto por E, R ou A, é uma classe de estruturas matemáticas composta de um conjunto não vazio E, uma família R de relações sobre E, uma família O de operações sobre E e uma família A de axiomas. Então, o sistema matemático dos números naturais e dos inteiros baseiam-se nos axiomas de Peano e o sistema formal. Portanto, S1 composto pelo conjunto N, pela relação de ordem e igualdade, pelas duas operações de adição, multiplicação e por axiomas de Peano, é o sistema matemático dos números naturais, e S2 composto pelo conjunto Z, pela relação de ordem e igualdade, pelas operações de adição, multiplicação e pelos axiomas, é o sistema matemático dos números inteiros. O sistema matemático S composto por E, R, O, A, onde A é vazio, é chamado de sistema algébrico ou estrutura algébrica, e será denotado por S, que é composto por E, R, O. Então, os sistemas algébricos S composto pelo conjunto N, por relação de ordem e igualdade, pelas operações de adição e multiplicação, é o sistema algébrico dos números naturais, e S composto pelo conjunto Z, pela relação de ordem e igualdade, pela operação de adição e multiplicação, é o sistema algébrico dos números inteiros. Então, o sistema algébrico S composto por E, vazio ou vazio, é chamado de álgebra universal, simplesmente álgebra, e denotaremos por S, que é composto por EO. Então, os sistemas S é composto por N, pelas operações de adição e multiplicação, e S, composto pelo conjunto Z, e pelas operações de adição e multiplicação, são exemplos de álgebra. Então, uma álgebra S é chamada de sistema numérico se φ e ψ são operações binárias associativas, φ e ψ são operações binárias comutativas e uma das operações é distributiva com relação à outra. Então, a álgebra S, composta pelo conjunto N, pelas operações de adição e multiplicação, é conhecida como sistema numérico dos números naturais, e S, composto pelo conjunto Z e pelas operações de adição e multiplicação, é conhecido como o sistema numérico dos números inteiros. Um sistema lógico de primeira ordem para S1, sistema matemático dos números naturais, é um sistema lógico composto de uma linguagem de primeira ordem denotado por L1, S1 e regras de sintaxe. Agora, um sistema lógico de primeira ordem para S2, que é o sistema matemático dos números inteiros, é um sistema lógico composto de uma linguagem de primeira ordem denotada por L1, S2 e regras de sintaxe. No capítulo 2, estudamos algumas definições, proposições. Então, a definição de número natural é estabelecida a partir de conceitos primitivos dos seguintes axiomas como segue. Axioma 1. Existe um e um pertence aos naturais.
Axioma 2, para todo x existe um único sucessor. Axioma 3, para todo x, x sucessor é diferente de 1. Axioma 4, para todo x, para todo y, x diferente de y implica que x sucessor é diferente de y sucessor. Então, n denota IW para todo x, x é igual a 1 e x pertence a w, implica que x sucessor pertence a w. A operação de adição sobre n é uma operação binária sobre n denotada pela aplicação n cartesiano n em n, que a cada par ordenado x, y de números naturais associa o número natural x mais y definida por. Então, para todo x, para todo y, x mais 1 é igual a x sucessor, ou x mais y sucessor é igual ao sucessor x mais y. Aqui estão algumas proposições que a gente estudou e demonstrou usando a linguagem de primeira ordem. Então, a soma está bem definida para todo par de números naturais, a associativa e a comutativa. A operação de multiplicação sobre n é uma aplicação binária sobre n denotada por aplicação de n cartesiano n em n, que a cada par ordenado x e y de números naturais associa o número natural x, y, x vezes y, definida por. Para todo x, para todo y, x vezes 1 é igual a x, ou x vezes y sucessor é igual a x vezes y mais x. Aqui estão outras proposições que a gente estudou. Dentre elas, o produto está bem definido para todo par de números naturais, a distributiva, a associativa e a comutativa. No capítulo 3, estudamos outras definições. O conjunto dos números inteiros pode ser construído da seguinte forma. Uma relação binária R no conjunto N é qualquer subconjunto do produto cartesiano N, isto é, R está contida em N cartesiano N. Seja N conjunto dos números naturais, uma relação R em N é chamada de relação de equivalência se possuir as seguintes propriedades. Para todo A se relaciona com A. Para todo B, A se relaciona com B, implica que B se relaciona com A. Para todo A, para todo B, para todo C, A se relaciona com B e B se relaciona com C, implica que A se relaciona com C. Sejam x, y, w, z pares pertencentes a N cartesiano N, dizemos que x e y está relacionado com WZ quando x mais z é igual a y mais w, isto é, o par x e y se relaciona com o par WZ, se só C, x mais z é igual a y mais w. A relação R contida em N cartesiano N sobre N é de equivalência sobre N. Seja R uma relação de equivalência em N cartesiano N, se o par ZW pertencente a N cartesiano N, a classe de equivalência do par ordenado, ZW denotado por ZW barra, consiste de todos os elementos de N cartesiano N que se relacionam com ZW, isto é, a classe ZW é igual por definição ao conjunto de todos os pares ordenados x e y, tais que os pares x e y se relacionam com o par ZW, onde ZW pertence a N cartesiano N. O conjunto quociente de N cartesiano N por R, constituído pelas classes de equivalência ZW barra, se denota por Z e será chamado de conjunto dos números inteiros. Assim, o conjunto quociente de N cartesiano N por R é igual por definição ao conjunto das classes ZW, tais que ZW pertence a N cartesiano N. Se adotarmos o sistema de numeração intarábico, para denotarmos as classes de equivalência, para todo N, N pertence aos naturais, menos N será denotado como a classe de 1, N mais 1, e 0 será denotado como a classe 1, e N será denotado como a classe N mais 1, 1. Então, o conjunto dos números inteiros será denotado desta forma como a gente conhece. A operação de adição sobre Z é uma operação binária sobre Z denotada pela aplicação Z cartesiano Z em Z, que a cada par ordenado x e y de números naturais associa o número natural x mais y definida por. Então, x é igual à classe AB, tal que o par AB pertence a N cartesiano N, e y é igual à classe CD, tal que CD pertence a N cartesiano N. X mais y é igual à classe A mais C, B mais D. Aqui estão as proposições. Uma das proposições que a gente demonstrou, a soma está bem definida em Z, a comutativa, a associativa. A operação de multiplicação sobre Z é uma operação binária sobre Z, denotada pela aplicação em Z cartesiano Z em Z, que a cada par ordenado x e y de números naturais associa o natural x vezes y definida por. Então, x é igual à classe AB, onde AB pertence a N cartesiano N, e W é igual à classe CD, onde CD pertence a N cartesiano N. Então, x vezes y é igual à classe A vezes C mais B vezes D, e A vezes D mais B vezes C.
Aqui está algumas das proposições que demonstramos também. A multiplicação está bem definida em Z. Aqui é a comutativa, associativa e a distributiva. As minhas considerações: a formalização de uma teoria pode ser vista como uma poderosa metodologia de ensino, uma vez que ela nos remete os seus pressupostos primitivos e a ordenação de todo o seu desenvolvimento. Assim, esse trabalho permite ao autor compreender o processo de formalização do sistema numérico dos naturais inteiros, baseando-se no conceito chamado de sistema matemático, tendo como pressupostos primitivos o conceito sucessor de um número natural, os axiomas de Peano e um sistema formal. E aqui estão as minhas referências. Obrigada. Obrigado, Amanda. Parabéns pela apresentação. E o espaço está aberto para comentários, perguntas. Eu também vou fazer algumas considerações a respeito do trabalho da Amanda. Parabéns, Amanda, parabéns ao João. Trabalho bem escrito, bacana. Gostei de ver o que você apresentou. Acho que se haver alguma dúvida sobre a apresentação do TCC que vai acontecer, né, dia 30, não é isso, Amanda? Você já fez um bom treinamento aqui, tá afiada, tá dominando bem o conteúdo. Particularmente, eu conheci a construção dos números naturais, eu tive a oportunidade de ver isso na graduação, né, pelos axiomas de Peano. A Amanda sabe que a gente comentou esses dias a construção dos racionais no curso de topologia e a construção, uma das possíveis construções dos reais através, né, de classes de equivalência, sequência de Cauchy de números racionais. Mas eu sempre ficava assim, eu sabia que existia uma construção dos inteiros, eu sabia que era por relação de equivalência, mas eu nunca tinha visto e eu fiquei bastante encantado de ver agora como que é essa construção, como que se dá a relação de equivalência ali entre dois pares do cartesiano dos naturais para os naturais, né, de forma que eles se relacionam, e aí no quociente essas classes vão ser os números inteiros. Bacana, nunca tinha visto, fiquei surpreso para você ver, né? A gente, não vou dizer que eu sou velho, mas eu tenho um certo tempo de estado e nunca tinha visto essa construção. Eu achei bastante bacana, surpreendente como é a relação de equivalência. Eu confesso que eu tentei acompanhar ali, mas aí eu me perdi, falei, não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar o natural, né? Como que é um natural inserido dentro dos inteiros por essa relação de equivalência. E aí, é muito mais um elogio que eu estou fazendo, tá, Amanda? Não é nenhuma pergunta, assim, em termos estruturais. E aí, talvez uma pergunta só de curiosidade sobre a sua apresentação para o dia do TCC. Você tem exemplos na sua apresentação do TCC? Seria bacana, assim, o que eu quero dizer? Seria bacana que ali na construção dos inteiros, né, que é onde que eu estou falando assim, que eu fiquei mais surpreso, que eu não conhecia como se dava a relação de equivalência, você mostrasse, olha, o natural, sei lá, número 4, como que eu verifico que ele está inserido dentro dos inteiros e como que eu vejo quem são os membros da classe de equivalência do número 4 dentro dos inteiros. Sabe, se você der um exemplo como esse, eu acho que o público fala assim, nossa, agora entendi o que aconteceu, porque né, eu sei que o tempo aqui foi de minutos, você tinha que apresentar os resultados muito compactos, né? Então, minha pergunta é, você tem exemplos lá para o dia da apresentação? Não, não tenho. Então, fica a dica aí que talvez dê tempo, né? Um exemplinho, uma linha, sabe? Assim, só para você, né, mostrar para o telespectador, para quem está lá assistindo, olha, tá vendo? Ó, eu consigo, né, incluir, né, via essa correspondência, né, os naturais dentro dessa classe aqui que eu estou chamando de inteiros. E a correspondência é isso, veja que está funcionando todas as definições que eu fiz aqui nesse exemplo. É só um conselho, segue se você quiser, tá? Mas eu gostei muito da apresentação, bacana, achei bastante interessante o trabalho que vocês desenvolveram, tá? Parabéns. Obrigada, gente, pelos comentários.
Eu falo muito, né? Henrique, pergunta aí se alguém mais quer comentar, tá? Eu acredito que o Matheus queira falar alguma coisa. Fazer uma perguntinha para a Amanda. Eu vi que vocês estão usando a linguagem de primeira ordem. Eu queria saber se você acha que é possível trabalhar com linguagem de primeira ordem para alunos que não estão ainda nem na graduação, ensino médio, ensino fundamental, ou você acredita que a linguagem de primeira ordem seja para um público mais avançado de matemática? Eu acredito que sim. Só que como seria essa abordagem, eu não sei te dizer. Eu entendo assim a importância, né, da linguagem de primeira ordem. Eu acho que utilizando ela você universaliza mais a linguagem matemática, né? Se está lá em outro país, você consegue entender o que está escrito por ter utilizando só símbolos, só sentenças matemáticas. Porém, eu fico meio assim, se era possível aplicar linguagem de primeira ordem para um público mais novo, sabe? Parece que às vezes ficaria mais inacessível a matemática, eu não sei. Parece que começa a criar essas confusões na minha cabeça. Mas, mas muito obrigado e foi um excelente trabalho que você e o João desenvolveu. Eu gostei muito. Ô, Matheus, me permita fazer um comentário em cima disso. Aham. Sempre esse assunto vem à tona. Será que dá para ensinar lógica para os alunos do ensino básico? Né? E aí, quando a gente fala linguagem de primeira ordem, é porque a gente está falando o seguinte: tem a lógica a lógica proposicional ou linguagem de zero ordem, né? E aí depois, quando você coloca os dois quantificadores, né, que é o existencial e o universal, isso aí com mais alguns axiomas lá de lógica, isso vira, né, lógica de primeira ordem. Isso é muito controverso. Vai ter gente que vai falar que não precisa, que lógica é uma coisa muito natural, que as pessoas vão, ao conversar, ao lidar com as coisas do dia a dia, estão fazendo lógica. E, de certa maneira, isso até faz certo sentido. Eu, como professor, eu seria um cara que defenderia, sim, a introdução de lógica no ensino médio. Aí a pergunta que sempre faz é onde que você vai introduzir isso? Já não tem espaço, tem muita matéria, tem que dar espaço para as outras disciplinas. É uma coisa de perder e ganhar, tá? Então, assim, eu sei que é controverso o que eu vou falar aqui, e talvez alguns vão torcer o nariz, mas o que é mais fácil, o que é mais intuitivo para um aluno, se ele precisar dentro de uma universidade aprender, assim, de última hora, se vira nos 30? Lógica, ou, sei lá, PA, PG. Eu acho que é muito mais intuitivo para ele aprender PA e PG, sem nunca ter visto isso no ensino médio, ser apresentado a isso na universidade, do que se o cara está todo viciado em lógica e aí chega na universidade e fala assim, olha, aqui você tem que conversar em termos lógicos, vamos fazer geometria plana usando lógica, vamos fazer fundamentos usando, né, lógica, né? Então, eu acho assim, tem que tirar alguma coisa? Eu sei que eu vou apanhar de quem defende PA e PG, mas sei lá, tira PA e PG do ensino médio, percebe? Por quê? Porque eu acho que é mais producente ter lógica no ensino médio. Eu sei o quanto que os alunos têm vícios de linguagem natural e a hora que se depara com lógica, travam. Como se as engrenagens do cérebro dessem uma travada e aí é um Deus nos acuda para você colocar os pingos nos is. Mas isso é só uma visão, eu te respeito também quem discorda, eu sei que quem discorda tem argumentos muito válidos também para falar que talvez no ensino médio não seja o local adequado para introduzir lógica. Mas é isso. Pedro Acho que o levantou Pedro a quer mão. falar alguma coisa. Pode falar, Pedro. Então, consegue me ouvir? Então, em relação a isso, né, introduzir a lógica de primeira ordem, no meu ponto de vista, a lógica, né, estudar a lógica de primeira ordem, é como se fosse uma alfabetização, sabe? É algo que a gente vai construindo, né? A gente vai se familiarizando ela com o tempo, né? Tanto que eu observo isso por conta da minha construção nesse sentido, né? Eu, por exemplo, particularmente venho trabalhando com ela, mesmo que um pouco
em um nível um pouco mais baixo, né? Eu venho trabalhando com ela faz mais de 4 anos. Então, assim, eu percebo que essa questão de se ensinar, se cabe ou não ensinar no ensino médio, é algo que eu acho que, na verdade, é bem natural. É como se você estivesse aprendendo uma língua, uma nova linguagem, né? É que nem o português. A gente aprende o português, é um processo contínuo, né? É um processo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, a ideia de construir, né, de aprender lógica de primeira ordem, eu acho que segue a mesma ideia. É algo que você tem que ir se familiarizando com o tempo, né? Lógico, o que o Marcelo falou é verdade. Tem uma apanhada muito grande no ensino médio de conteúdos e tudo mais, e infelizmente, acaba que a escola não acha pertinente, na verdade a escola não, né? O governo não acha pertinente, ou o estudo, né, de lógica no ensino médio, no ensino fundamental. Na verdade, é uma lógica muito superficial que eles veem, né? É algo muito mais intuitivo. Não entrar em detalhes em relação, por exemplo, à lógica de proposições e tudo mais. Mas, assim, só para complementar, eu acho que era mais nesse sentido. Eu acho que é perfeitamente possível trabalhar lógica de primeira ordem com pessoas do ensino médio, perfeitamente. Porque eu acho que é um processo natural, que a gente vai se familiarizando com o tempo, com a linguagem, com a sintaxe da linguagem que ele está utilizando, né? Então, acho que era só para complementar mesmo essa ideia aí.